Muito bem, irmãos, vamos lá. Começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é um embaixador? Um embaixador é alguém que vive em outro país, que representa o seu país de origem nesse país. Ele representa o governante deste país de origem nesse país que ele está. Então, nesse país que ele está, ele é a maior autoridade deste país que ele representa. Amém? Nesse entendimento, queria fazer um caminho com vocês. Nós fomos encontrados por Jesus, amém? Fomos salvos por Ele. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Hoje, nós somos filhos adotados de Deus. Se nós somos filhos adotados de Deus, nós temos direito à herança de Deus, correto? Então, a doutrina vai dizer, a Bíblia vai dizer, que nós somos co-herdeiros com Cristo. E nós somos co-herdeiros do quê? Jesus, ele vai reinar, ele está reinando, o seu reino está acontecendo e nós somos co-herdeiros com Cristo neste reino. Então, nesse entendimento, nós já somos salvos, nós já somos filhos, nós já somos herdeiros, mas nós ainda não vivemos nesta terra que nos foi prometida, nesta nova terra. Nós ainda não vivemos com este rei que vai governar a nossa terra. Nós ainda não vivemos as promessas que foram nos prometidas. Entende? É aquela história que a Renata falou do já e ainda não. Ok? Nesse entendimento, então, vamos lá, é como se nós já somos salvos, se nós já somos filhos, se nós somos herdeiros desta nova terra, é como se nós fôssemos estrangeiros vivendo aqui, correto? A nossa terra não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós vamos para a nova terra. Então, é como se nós estivéssemos vivendo como estrangeiros, como expatriados num outro país, ansiando para voltar para onde a gente nunca foi, mas para voltar para a nossa terrinha. Então, é mais ou menos isso. E Paulo, com esse pensamento, ele vai nos chamar de embaixadores. Os filhos de Deus são embaixadores de Cristo. E hoje eu queria discutir esse assunto com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios, e você pode colocar desde o capítulo 1, que eu vou fazer um contexto da carta, mas enquanto isso eu vou contextualizar quem eram os coríntios. Corinto era uma grande cidade, importante cidade portuária da Grécia, tá? E como toda boa cidade portuária, tinha muita droga, muita prostituição e muita bebida, né? E aí, tanto que lá em Corinto tinha um templo para a deusa Afrodite, né? Ou Vênus para os romanos, e lá nesse templo aconteciam cultos a essa deusa Afrodite. E como eram os cultos à deusa Afrodite, né? Os adoradores dessa deusa chegavam lá e lá estavam lá prostitutas cultuais. Então eles chegavam lá, pagavam essas prostitutas, tinham relação sexual com essas prostitutas no templo para adorar a Afrodite. Que tranquilidade, né? Que de boa. Que de boa. Então, para vocês terem uma ideia, o quão baixo era o nível de Corinto, existia um verbo usado na época, tipo corintianizar, sabe? Corintiando.
Quando o cara estava vivendo uma vida desregrada, com sexo, bebedeira e luxúria e tudo mais, eles olhavam assim, o cara lá corintianizando. Então, era mais ou menos isso que eles falavam, era tão baixo que virou uma piada. O cara lá está corintianizando, ele está fazendo igual os coríntios fazem. De tão difícil que era aquela cidade, né? Então, tamanha era a fama de Corinto relacionado à farra e à idolatria. Então Paulo, né, se converteu e um tempo depois da sua conversão ele começou a fazer as viagens missionárias. Teve a primeira viagem, que foi uma viagem mais curta, teve a segunda viagem, onde ele parou em Corinto. E ali ele parou em Corinto e ele fez em Corinto o que ele fazia em todas as outras cidades. Ele chegava na sinagoga e começava a pregar o evangelho na sinagoga. E como aconteceu na maioria das cidades, os judeus da sinagoga, sai daqui, cara, o que tu está falando? Nada a ver isso aí. E ele, então, batia a sua sandalinha e começava a pregar para os gentios. Ele saía da sinagoga dos judeus e começava a pregar na rua, para os gentios. E ele ficou 1 ano e meio lá em Corinto, pregando, e ele morava lá em Corinto com um casal chamado Priscila e Áquila. E provavelmente foi com esse casal que Paulo aprendeu a profissão dele, de fazer tendas, né? E aí eles ganhavam a vida fazendo tendas. E eles ficaram 1 ano e meio lá, Paulo pregando, tentando estabelecer uma igreja em Corinto, muito difícil. E aí então chegam 2 amigos de Paulo, cooperadores de Paulo, chamados Tito e Timóteo. E aí então, com a ajuda de Tito e Timóteo, ele consegue estabelecer uma pequena plantação lá em Corinto. E aí ele segue viagem. E aí vocês pensam, cara, legal. A igreja, agora que eles conseguiram estabelecer a igreja vai para frente. Não. Porque logo que Paulo saiu de Corinto, ele teve que escrever uma carta. E essa carta ela é conhecida por nós como a Epístola Perdida, porque ela não chegou até nós. A gente sabe que ela existiu porque em 1 Coríntios diz, né? Eu escrevi aquela carta para vocês, lembra? A gente não lembra porque não chegou até nós, né? Então existiu uma carta antes da primeira carta de Coríntios, que Paulo escreveu para os coríntios e que não chegou até nós. Depois dessa primeira carta, Paulo escreveu uma segunda carta, que nós conhecemos como 1 Coríntios. Então, essa carta de 1 Coríntios, Paulo vai tratar de questões muito básicas da doutrina cristã, inclusive de um pecado muito terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era que tinha lá um rapaz que ele estava se relacionando sexualmente com a sua madrasta, né? Estava acontecendo um incesto. E Paulo então estava corrigindo essa questão, né, dentro da igreja de Corinto. Aí, para vocês terem uma ideia da tranquilidade dessa carta, Paulo escreve na carta: graças a Deus porque eu não batizei vocês. De tão tranquilo que ele estava, né? Se para os Gálatas ele falou, né, Gálatas tolos, não acredito que eu nem saí daí, vocês já se perverteram. Para os coríntios ele fala assim: graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês. Mais ou menos isso. E aí existe uma terceira epístola, que é chamada de a Epístola Severa, que a gente também não tem acesso. Imagina, se a segunda é mais de boa, imagina a severa, como é que era. A gente também não tem acesso a essa, também não chegou até nós. E aí uma quarta epístola, que é a 2 Coríntios. E todas elas tratando de assuntos muito parecidos, muito recorrentes. E se não bastasse isso, né, Paulo escreveu essa... Vamos lá. Paulo chegou em Corinto 52 depois de Cristo. Paulo ficou lá 1 ano e meio. Vamos arredondar para 55. Paulo saiu de lá em 55. Em 57 ele já tinha escrito 4 cartas. Se não bastasse isso, lá no ano 90 e alguma coisa, um pai da igreja chamado Clemente de Roma, que era líder da igreja em Roma, ele escreveu uma carta aos coríntios, tratando dos mesmos assuntos que Paulo tratava. Então,
qual é o resumo da ópera, né? Povinho teimoso. Eles não conseguiam amadurecer. Não conseguiam amadurecer. Dificuldade deles de amadurecer. E a dificuldade de se estabelecer a igreja lá, né, por conta dessa questão, dessa cidade que era mergulhada em paganismo, em idolatria, em luxúria, em bebida, em droga e tudo mais. Então, não só a dificuldade de estabelecer uma igreja, mas dos cristãos crescerem, se desenvolverem espiritualmente, né? Tanto que é na carta aos Coríntios que Paulo vai falar sobre os dons espirituais, para tentar dizer para eles, meus filhos, é isso aqui que tem que funcionar. É na carta aos Coríntios que ele vai ensinar como é para ser a ceia, porque uma pequena parte se empanturrava na hora da ceia e um monte de gente passava fome. Eram questões básicas que ele tinha que tratar durante anos, né? Então, esse é o contexto da igreja de Corinto, como ela surgiu, né, e como ela estava ali até o finalzinho do primeiro século. Então vamos lá, vamos para a Bíblia. A gente vai chegar no lugar da pregação. Vamos lá. Capítulo 1, o que Paulo vai falar? Paulo vai começar falando sobre como Deus é um Deus encorajador, que Ele nos encoraja através das dificuldades. Olha só, as mulheres passaram por toda essa dificuldade essa semana, mas dentro dessa dificuldade que vocês passaram, vem um encorajamento de Deus para que nós continuemos. E esse encorajamento, assim como aconteceu com Paulo, ele explica no primeiro capítulo aqui, esse encorajamento ele não pode parar no ministério de Paulo, ele não pode parar no ministério da Renata por conta da situação que ela passou essa semana. Esse encorajamento que vem de Deus para a Renata, diante da dificuldade que ela passou, precisa encorajar a igreja, precisa servir como um momento de encorajamento da igreja. Então, no começo do culto, essa oração que a Renata fez aqui, não foi só uma oração no sentido, uma chamada de atenção, no sentido de, ei, eu passei por dificuldade, cada uma aqui passou por dificuldade, e a gente precisa se unir entre nós para a gente ficar bem, para a gente poder orar, jejuar e fortalecer espiritualmente. Não, mas isso aqui também serve para nós homens nos fortalecermos diante da dificuldade que elas passaram. Então, esse encorajamento que Deus traz através da dificuldade de um irmão da igreja precisa transbordar de certa forma para a igreja inteira, edificar a igreja inteira. No capítulo 2, Paulo exorta a igreja a perdoar, citando o caso do incesto que aconteceu lá na carta número 2, né, que a gente conhece como 1 Coríntios. Paulo fala assim, se vocês conseguiram perdoar esse irmão, eu também vou perdoar. É mais ou menos isso que ele fala. No capítulo 3, Paulo está falando de como a pregação do Evangelho é linda, como é importante pregar o Evangelho, e que a igreja de Corinto é uma carta de recomendação às outras nações. Por quê? Se pessoas em Corinto se converteram, irmão, é sinal de que isso aqui funciona, é sinal de que essa palavra é poderosa, é sinal de que esse evangelho ele transforma vidas. É mais ou menos isso que ele está dizendo ali no capítulo 3. Vocês são a minha carta de recomendação. No capítulo 4, Paulo explica que essa palavra poderosa nada tem a ver com a nossa capacidade, que nós somos como vasos de barro com um grande tesouro dentro de nós. O nosso corpo é falho, é fraco, é pecador, mas nós temos um evangelho muito poderoso, nós temos uma boa nova muito poderosa. É isso que ele está falando no capítulo 4. E aí então no capítulo 5, ele
nós chegamos no capítulo 5 com essa certeza de que nós temos um corpo que perecerá, que virará pó, manchado pelo pecado, mas logo teremos um novo corpo, que será incorruptível, um corpo glorificado. E não só nós estaremos vivendo num novo corpo, mas também estaremos vivendo numa nova terra. Numa terra totalmente restaurada. Numa terra que foi feita realmente para os filhos de Deus viverem. E aí é diante disso que nós vamos embarcar na nossa leitura hoje. Diante a esses conhecimentos que nós vamos embarcar na nossa leitura hoje. Então lá no capítulo 5, nós vamos começar a ler no verso 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por vocês. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Vamos ler até aqui. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Papai, que o Senhor possa abrir os nossos corações nesse momento, Deus. Deus, que seja uma palavra vinda direta de você aos nossos corações, Pai. Que esse momento seja um momento de crescimento e de entendimento do desejo que o Senhor tem para nós como igreja, Pai. Que não seja eu aqui na frente falando, mas sejam as Tuas palavras em minha boca, Deus. Faça essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Paulo começa essa sessão, ali no versículo 11 até o versículo 13, dizendo que por saber que nós teremos um corpo novo, um novo corpo, que somos novas criaturas, e habitaremos numa nova terra, onde não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, e que os desobedientes sofrerão,
ele tenta persuadir outras pessoas. Então, o que ele está dizendo, né, persuadir outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Então, o que ele está dizendo ali, né, é assim: vocês estão achando que eu estou a palavra que ele usa, como é que é? Que eu estou me recomendando a vocês de novo? Vocês acham que eu estou dizendo assim, não, o que eu falo é realmente o que precisa ser falado? Ou eu realmente faço isso, eu acabo persuadindo as pessoas porque eu tenho uma visão de que isso vai ser melhor para elas lá na frente? Não, na verdade ele está dizendo assim, cara, eu sei que nós teremos um novo corpo e nós viveremos numa nova terra e isso será maravilhoso. Por que eu não vou falar disso para as outras pessoas? Por que eu não vou trazer esse evangelho para as outras pessoas? Por que eu não vou tentar persuadir uma pessoa? Mas, cara, não vai por esse caminho. Tem uma proposta muito melhor aqui para você. É isso que Paulo está falando para eles. Então, Paulo diz aos coríntios, né? Deus sabe o quanto nós somos sinceros. E eu espero que vocês também saibam. Porque nós não estamos aqui falando que nós vamos persuadir as pessoas para criar um clã. Não. Deus sabe o que a gente está fazendo, é Deus que está nos encaminhando e eu espero que vocês também entendam isso. E Paulo fala isso para os coríntios, não como irmãos maduros na fé, ele fala isso para os coríntios como se fossem crianças que acabaram de ganhar um doce, um brinquedo e eles estão meio, será que é isso mesmo? Alguém vai dizer que vai pegar de mim agora falando que não era para ser? Sabe, meio desconfiados assim. Então Paulo fala isso para os coríntios dizendo, cara, vocês estão desconfiados porque nós estamos evangelizando e nós estamos trazendo esse benefício para as pessoas. E isso acontece por quê? Porque existiam pessoas que estavam contra Paulo, estavam falando mal de Paulo, estavam falando que Paulo era louco, porque Paulo pregava de um jeito estranho, porque Paulo falava de coisas malucas. E aí então ele vai dizer exatamente isso. Se parecemos loucos, é para dar glórias a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Então é mais ou menos isso que Paulo está tentando explicar para os coríntios nesses primeiros tópicos aqui, né? Que Paulo parecia louco pela maneira que ele pregava e pelo conteúdo que ele pregava, porque o evangelho é uma loucura. Para aqueles que não entendem, que não compreendem, o evangelho é uma loucura. E Paulo fala isso com o intuito de dizer assim, ó, eu falo isso não para que vocês só acreditem em nós, mas para que vocês se orgulhem de nós, para que vocês cheguem para essas pessoas que estão falando que nós somos loucos, que eles só enxergam a aparência e não enxergam o coração. Provavelmente ele estava falando dos mesmos judaizantes que pregavam a circuncisão, que era algo aparente, mas não no coração. Então é isso que Paulo está falando para os coríntios, está tentando esclarecer isso para os coríntios. Aí no verso 14, do verso ao 19, Paulo continua dizendo que o amor de Cristo é o nosso combustível, pois Ele morreu para que nós morrêssemos. O que isso quer dizer? Quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Tira eles do jardim, coloca uma barreira e um anjo com uma espada de fogo. Para quê? A partir daquele momento eles não têm mais comunhão com Deus, acesso a relacionamento com Deus. A única maneira de ter relacionamento com Deus é morrendo. Então o que Jesus faz? Ele morre para que nós, junto com Cristo, morrêssemos.
E aí ele ressuscita, para quê? Para que nós tenhamos vida. Então é isso que Paulo está falando. Logo, se o Evangelho é toda essa loucura, nós não podemos olhar para isso com uma ótica humana. O que ele está falando aqui? Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo apenas, e aqui ele não está falando Jesus Cristo, ele está falando o Cristo. O Cristo era aquele prometido no Antigo Testamento. Então, lá atrás, nós olhávamos para o Cristo com olhares humanos, que ele viria belicamente e que ele viria e nos tiraria dos tiranos romanos. Mas não é com esse olhar que a gente tem que olhar. Aí junta com a pregação de Romanos 12:2, que a nossa ótica precisa mudar, a nossa cosmovisão precisa mudar. Então a maneira de pensar precisa mudar, pois todo aquele que está em Cristo agora é nova criatura. A velha vida acabou, a nova vida teve início. As velhas práticas se foram, as novas práticas surgem através do Espírito Santo. Vocês entendem que as pregações estão começando a se ligar agora, todas elas? E tudo isso aconteceu porque Deus nos escolheu para nos reconciliarmos com Ele através do sacrifício de Jesus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Paulo está falando aqui. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta mais os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Então Deus, querendo reconciliar o mundo, nos chamou para que nós tivéssemos acesso ao Evangelho, para que, através de nós, o Evangelho fosse propagado. Então, diante a nós sermos salvos e nós termos acesso a esta mensagem, o que nós temos que fazer? O que Paulo fez? Persuadir os outros. E aí então, Paulo responde. Por quê? Ele faz toda essa introdução e aí ele responde: agora, portanto, diante de tudo isso aqui que eu acabei de explicar, portanto, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós não somos desta terra. Nós somos estrangeiros, falando em nome de um governo estrangeiro, falando em nome de um governo que não é daqui, falando em nome de um governante que não é daqui. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Vocês lembram o que é um embaixador? Um cara que está em outro país, que é a autoridade máxima representante daquele país. Nós somos essa autoridade máxima representante de Cristo aqui na terra. E nós somos essa autoridade máxima porque nós estudamos para chegar lá? Não, porque nós temos o Evangelho, porque nós temos o Espírito Santo. Então não é nosso, foi o que foi nos dado, nós passaremos para frente. E Paulo, ao dizer isso, ele nos lembra de algo que Jesus falou aos seus discípulos. Quando Jesus estava para subir aos céus, Jesus juntou os seus discípulos, os mesmos discípulos que caminharam com Jesus, que viram milagres, que fizeram milagres, que conheceram o Evangelho, que evangelizaram. Ele olha para esses discípulos e fala o quê?
ide e fazei discípulos por todas as nações. E os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante que esse verbo ide, ele não é um simplesmente vá. Vai e prega o Evangelho. Ele é como se fosse um vai indo. Enquanto você vai indo, você vai fazendo discípulos. E você vai continuar indo e fazendo discípulos. E você vai indo no seu bairro e fazendo discípulos. E você vai indo no seu trabalho e fazendo discípulos. E você vai indo no seu dia a dia e vai fazendo discípulos. E o ponto alto da frase é exatamente o fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Não é um ensinar de doutrinas diante ao que a igreja X ou Y pensa que é correto ou errado a se fazer. Mas o fazer discípulos é incutir um caráter cristão nesse discípulo. O que Jesus fez não foi sentar com Pedro, Tiago e João e falar assim, então, isso aqui é Trindade. E aí o que acontece com a Trindade? O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Espírito não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ele não fez isso. Como é que Jesus discipulou os discípulos dele? Vem cá, deixa eu lavar o seu pé. Jesus, Cristo, eu tenho lepras, se você quiser, você pode me... Eu quero te curar. A mulher que tocou nas vestes e foi curada. Quem foi que tocou no meu manto e eu senti poder sair de mim? Ah, fui eu. A tua fé te curou. E esse andar com Cristo fez com que esses discípulos tivessem o seu caráter transformado. E diante disso, o que nós temos que fazer não é simplesmente jogar o Evangelho, as pessoas se convertem e abandonar. Não. Essas pessoas precisam de acompanhamento, porque o caráter cristão vai ser formado quando eu chego no mercado e dou bom dia para a caixa do mercado. Quando eu pego um Uber e dou um Deus abençoe para o Uber. Quando eu recebo o troco errado e devolvo o troco de volta. Quando uma senhorinha cai e eu vou lá e ajudo ela a levantar. Tudo isso, as pessoas que estão olhando, as pessoas que estão em volta... Oi? Ah, no trânsito é difícil. Não vou nem dar o exemplo do trânsito, porque no trânsito é difícil. Não, mentira. No trânsito, o cara buzina, Deus abençoe, querido. Vai com Deus. Teve uma vez que a gente estava passando bem no McDonald's ali, Terminal Norte, e um cara saiu da igreja ali, da catedral. Mas saiu assim, cortando a frente com um voyajão, assim. Pá! Buzinei, passei do lado dele assim, encostei no sinaleiro. Pá! E ele vindo atrás assim, ó. Ele parou do lado. Aí eu olhei pro lado, ele baixou o vidro do outro lado assim, né? Aí eu baixei o vidro aqui também. Fiz assim pra ele, meu irmão, me desculpa, me perdoa, cara. Deus abençoe, tá? Me quebrou. Porque eu achei ele... Eu achei que ele ia pegar uma mansa louca. Cara, são atitudes como essa que forjam um caráter cristão. No verso 20, antes disso, todas essas atitudes ajudam a discipular pessoas. E a continuação desse versículo diz o seguinte: para que esses discípulos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo é essa atitude visível,
né? Essa tomada de decisão visível de algo que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, já fizeram dentro do crente. Então é importante, como testemunho público, o batismo. É por isso que o batismo acontece. E aí no verso 20, Jesus vai finalizar o trechinho dizendo que Ele sempre estará conosco nessa jornada. E isso é importante não só, né, para mostrar que nós não estaremos sozinhos no vai indo e fazendo discípulos, mas que quem faz é Ele, através de nós. É por Ele, através de nós. Bom, meus irmãos, Paulo finaliza essa sessão ali no comecinho do capítulo 6, citando o próprio Deus falando através de Isaías. E lá no livro de Isaías 49:8 vai estar escrito assim: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. E hoje é o dia da salvação. Então, meus irmãos, a palavra que eu trouxe para vocês depois, né, esse é o último culto do cristianismo na prática. E depois que a gente aprendeu sobre o Espírito Santo, sobre mudar a nossa mente, sobre o amor, agora o que a gente faz com tudo isso? Arregaça as mangas e vai indo e fazendo discípulos. Vai falando de Jesus, falando do Evangelho, a cada oportunidade colocando Jesus na conversa, a cada oportunidade de falar de política, mas existe um governo que não é corrupto. Existe um governante que é perfeito. Então, meus irmãos, para chamar-nos para a aplicação, né? Evangelizar é um chamado para todos os cristãos, não apenas para líderes, missionários, evangelistas, pastores. Na verdade, nem deveria ter essa palavra evangelista, porque isso deve ser um pré-requisito de todo cristão. Todo cristão precisa ser evangelista, né? Porque evangelizar é algo que tem que estar no nosso DNA. Nós devemos fazer isso diariamente. O nosso foco deve ser fazer discípulos e não convertidos, tá? O investimento precisa ser na formação do caráter cristão, da formação espiritual da pessoa e não doutrinária. É muito importante o que a gente faz no estudo bíblico, e isso que a gente faz no estudo bíblico precisa nos levar a uma transformação de caráter. Exatamente. Então tem uma frase que foi prostituída, vamos usar esse termo, por alguns movimentos evangélicos, que é a frase ganhar almas. O problema dessa frase é o que você vai fazer depois. Tem um livro do Juan Carlos Ortiz que se chama O Discípulo. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. E ele conta uma história de que ele era o evangelista e ele chegava na cidade e batizava, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ele ficava tipo uma semana na cidade e batizava 2.000 pessoas na cidade. Ia para outra pequena cidade, batizava 5.000 pessoas. Ia para outra pequena cidade, batizava 7.000 pessoas. Lindo! Ele voltava um ano depois. Como é que estava a cidade? A mesma coisa. O pessoal usando drogas, se prostituindo, bebida, bandidos.
Então, não é sobre fazer convertidos, mas é sobre fazer discípulos. O discipulado envolve ensino e transformação. Não basta aceitar Cristo, é necessário crescer na fé. É uma extensão do segundo tópico. Porque não basta simplesmente aceitar Jesus. E não basta simplesmente se aprofundar doutrinariamente. Mas isso precisa transformar vidas. Transformar o caráter. E, claro, por último e mais importante, nós não estamos sozinhos nessa missão. Jesus está conosco, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós vamos indo acompanhados de Jesus e com o poder do Espírito Santo. Lembram? A autoridade no nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?